Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graças e paz, amados. Aqui é o Maurício Rodrigues do canal Eterno Propósito. Desde já eu peço para você se inscrever, deixar o seu like, seu joinha, o seu comentário. E mais importante do que isso, examine, estude a palavra de Deus. Seja beriano, tenha bom senso, use o raciocínio, use o teu cérebro, pense, leia os contextos, que é muito importante para você não ser levado por vento de doutrina. Questione, enfim, faça pergunta, busque a Deus, ore a Deus e peça entendimento, sabedoria. Porque muitas pessoas hoje, no meio do cristianismo, os cristãos, tem gente honesta, tem gente do bem, bem intencionada, mas infelizmente são levados por vento de doutrina, por não usar o bom senso, por não usar o cérebro, estão sendo enganados. E tem aquelas que querem ser enganadas mesmo também, ok? Eles amontoam para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E fazem desse ensino, desse assunto, eleição e predestinação, né, um assunto horrível, né, de se escutar, de se ouvir, porque apresenta um Deus tirano, um Deus totalmente injusto, um Deus esquizofrênico, um Deus com vontade conflitantes. Eles fazem uma salada. Por que eles fazem isso? Porque se eles lessem só as escrituras, os seus contextos, né, e quisessem ser fiel ao texto, né, a palavra de Deus, eles têm capacidade. Pede a Deus entendimento, tem capacidade para entender, compreender o assunto de maneira correta, fiel aos escrituras, com coerência e mostrar a verdadeira justiça de Deus. Mas infelizmente não querem, muitos não querem. Por quê? Dentro do sistema religioso, eles ganham, fazem livros, escrevem livros e ganham ali do próprio sistema religioso, ganham prestígio, reconhecimento, ganham dinheiro, vivem uma vida de luxo, ok? E ensinam livros, comentários de homens, livros de homens, a Instituta de Calvino. Sequestraram essa palavra nas escrituras, a predestinação e eleição e soberania de Deus, e pegaram ela e colocaram dentro das Institutas de Calvino, os livros de Calvino, e pegaram, atualizaram, organizaram, fizeram a teologia sistemática reformada e jogaram para o povo como se fosse a graça de Deus, como se fosse a justiça de Deus, como se fosse o verdadeiro evangelho. Só que não é. O que eles apresentam, né, sobre eleição e predestinação, sobre a justiça de Deus, é anátema. Agora, existe a predestinação, a eleição? Existe, mas com a verdadeira justiça de Deus. É o que está lá em 1 Pedro, se você ler toda a carta de 1 Pedro, né, você vai ver o que Pedro apresenta sobre a verdadeira, genuína justiça de Deus. O que Paulo também ensina nas suas cartas, ok? Parece que Pedro resumiu em uma única carta, né, do capítulo 1 ao capítulo 5 de 1 Pedro. Ele resumiu, o Espírito de Deus usou ele para resumir o que Paulo ele falou em várias cartas, um pouquinho ali, um pouquinho cá. Paulo escrevia várias cartas e Paulo fala sobre a eleição, predestinação, em Tessalonicenses, em Efésios, em Romanos, enfim, em várias cartas. Então, use o seu cérebro, raciocine, pense, use o bom senso, lê os contextos, ok? Não fica com interpretação, comentário, interpretação de homens, né? Leia. Se tiver coerente com as escrituras, ok. Mas se não tiver, examine as escrituras, põe à prova, porque isso agrada a Deus. Então vamos falar aqui sobre a eleição e predestinação. Vou tentar ser breve, rápido e objetivo, irmãos, ok? Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Nos abençoou. Paulo aqui já está considerando a igreja, o corpo de Cristo, os santos glorificados,
abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ok? Paulo já está aqui vislumbrando a sua mente já na perspectiva de Deus. Versículo 4 ele vai dizer algo muito importante, qual muitas pessoas não entendem, não prestam atenção. E na teologia, na mente de Paulo, ao falar desses assuntos, não fazem conexões com outras cartas de Paulo, com outras passagens. Como também nos elegeu nele. Cristo é o mediador, irmãos. Tenha isso em mente. Cristo é a justiça de Deus. O Pai enviou o Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele faz a reconciliação com o Pai, ele é o mediador, ok? Se você entender o texto aqui, o texto não está dizendo que Deus pegou as pessoas, colocou em Cristo, né? E depois escolheu as pessoas. Não. Entendeu? Deus não nos pegou de uma forma arbitrária e colocou em Cristo para depois nos escolher. Não. Ele nos viu na linha do tempo, na eternidade, com a sua presciência, né? Que as pessoas, um contingente de pessoas, um coletivo de pessoas ia estar em Cristo e andar nas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Essas obras foram preparadas por Deus, ok? A salvação vem unicamente de Deus. Deus é quem preparou o Cordeiro. Deus é quem preparou a salvação, o caminho. Deus nos ofereceu a graça. O convite vem dele, ok? O mérito é dele, porque ele preparou essa salvação enviando o teu filho. Ele prova o seu amor para conosco, é o texto que a gente vai ler também depois, enviando o teu filho, quando nós ainda éramos pecadores. Deus prepara essa salvação. E Deus envia, o convite parte dele, não parte de nós. O que nos cabe é dar ouvido às boas novas, aceitar esse convite, né, e andar conforme, né, de acordo com esse convite, conforme o convite que nos foi feito em Cristo, e perseverarmos. E fazendo isso, andando em Cristo, perseverando nele, nós seremos eleitos nele, ok? Essa é a ordem e não pode ser invertida, não pode ser alterada. Cristo é o mediador. Cristo é o mediador. Para ter em harmonia a soberania de Deus com a mediação do Filho, tem que ser essa ordem. Deus envia o teu Filho para a redenção, a salvação da humanidade. Deus envia o seu Filho para ele morrer pelos nossos pecados. Após a cruz, após isso, nós crer no sacrifício do Filho, entregar a vida a ele, e nele tem essas obras que Deus preparou de antemão para nós andarmos nela e perseverarmos. Então, chegar até o final, ser fiel até a morte, então seremos eleitos, seremos salvos, porque não se separa a eleição de salvação, entendeu? E no final de tudo isso tem um propósito estabelecido por Deus, que é ser reis e sacerdote, governar, reinar com Cristo, ok? Isso fica para o próximo estudo, falar sobre o milênio, enfim, mais à frente. Vamos continuar a leitura. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Nos predestinou para filho de adoção. Tem muitos crentes hoje, irmãos, que pensam aqui, nos predestinou para filhos de adoção. Pensa que Deus nos predestinou para ser crente, para entregar a vida a Jesus, para estar na igreja. Não. A adoção de filho é um destino predeterminado, é um destino estabelecido por Deus. É se nós chegarmos lá, se estivermos em Cristo, perseverarmos, chegaremos a esse destino estabelecido por Deus, que é a adoção de filho, o qual, nas próprias cartas de Paulo em Romanos, vamos chegar lá, muitas pessoas não conhecem, não entendem a mente de Paulo, o que Paulo está querendo dizer, é a adoção de filho, é a glorificação do corpo, é a redenção do corpo,
Vamos continuar. Eu quero falar aqui um pouco dessa ordem cronológica, porque há uma harmonia, né? A carta de Romanos é um conjunto, entendeu? A carta de Romanos, ela faz parte de um conjunto que os capítulos estão em harmonia, em total harmonia, né? Porque antes, na Idade Média, no final da Idade Média mais ou menos, não existia um capítulo, a Bíblia, versículo, título, etc. Epígrafo, mas para facilitar a leitura de algumas pessoas, busca, etc., eles organizaram a Bíblia, botaram um capítulo, versículo, título, etc. Ajuda em alguns momentos, sim, mas para as pessoas que são preguiçosas, que não gostam de ler contexto, né, que não gostam de ler as cartas, a palavra de Deus como se não tivesse capítulo e versículo, né, continuamente, para entender a mente, né, do apóstolo Paulo ao escrever a carta, entendeu? Porque toda carta ela tem um começo, né, uma introdução, tem um recheio, que é o meio, e tem uma conclusão, entendeu? Estão completamente ligados em harmonia. Você pode perceber as cartas. Por exemplo, a carta do Pedro, 1 Pedro, ela é muito linda, é tremenda. Que do capítulo 1 ao capítulo 5. É tremenda essa carta, assim como a carta aos Efésios, enfim, como em Romanos. Vamos ler alguns versículos aqui, que é interessante para nós chegar no capítulo 8 de Romanos, ter um entendimento melhor, mais claro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aqui a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus não é, vou te eleger esse aqui, arbitrariamente. É o meu amor, tá? Todos estavam pecados, todos estavam mortos em ofensas e pecado, e eu resolvi escolher alguns. Eu usei de misericórdia, escolhi alguns arbitrariamente. Isso não é amor. Toda a humanidade caída em pecado, precisando de redenção e salvação. Deus pega, escolhe salvar alguns só, por mero capricho. Eles pegam e falam um amor secreto, né? Um amor misterioso. Não, algo misterioso. É mistério. Não questione com Deus. Eu resolvi arbitrariamente escolher alguns. Pronto, isso é misericórdia. Não, não é misericórdia, não é justiça. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto você pode fazer conexão com vários outros textos da palavra de Deus, principalmente com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu. Para quê? Para morrer por nossos pecados, em nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Aqui está a prova do amor de Deus. Não é fazendo a eleição arbitrária, como o calvinismo ensina, como muitas pessoas ensinam. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Eu quero fazer essa ordem aqui, eu pulei já, não li todo Romano capítulo 1, 2, 3, 4, mas do 5 para em diante, alguns versículos aqui no capítulo 6, no capítulo 7, para entender melhor. No capítulo 6 ele vai falar da luta nossa contra o pecado, que éramos escravos do pecado e agora fomos servos de justiça, né, para se tornar escravo da justiça, enfim, para andarmos em Cristo, a luta, a batalha que há nos nossos membros, tudo mais, a guerra, né, que há entre a natureza caída, pecaminosa, contra a natureza divina, o Espírito de Deus. Nós recebemos o Evangelho, Cristo, recebemos o Espírito de Deus e agora há uma guerra das boas obras, da fé. As boas obras, essas boas obras foram o que Deus preparou em Cristo, de antemão. As obras do sacrifício de Cristo, as obras da justiça de Cristo, que é imputada em nós, ao crermos, para sermos justificados. Então, nós que andamos nessas obras. As obras vêm de Deus, foi preparada pelo sacrifício de Cristo. É nos dada quando cremos em Cristo. Então, temos que andar nessas obras que Deus preparou de antemão. Obras da fé, obras da nova aliança.
Essas obras elas entram em choque, faz uma guerra contra a nossa natureza pecaminosa, caída, contra a nossa carne, as obras da carne e os frutos do Espírito, como está em Gálatas. Ok? Como também vai falar no capítulo 7, Paulo vai falar ali da guerra que ele tem, né? O bem que ele quer fazer, às vezes não consegue, o mal que ele não quer, ele faz, mas ele tem prazer na lei de Deus. O homem interior dele tem prazer na lei de Deus, então vai pegando essa conexão aí. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Sempre Cristo é o centro, é o mediador, é o intercessor, é o nosso sumo sacerdote, é o que faz a reconciliação, é o que nos liga a Deus, ao Pai. Nele, sempre em Cristo, somos eleitos nele, se estivermos nele. Não há eleição fora de Cristo, não há eleição diretamente arbitrária, eu Deus escolhi e pronto, não. Em Cristo, após aceitar o seu sacrifício, a sua obra e segui-lo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 17 de Romanos 6. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. Vai pegando os textos. Paulo que dá graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração, a obediência de coração, a forma de doutrina que foste entregue. A forma de doutrina, ensino genuíno, puro dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, com base na lei e nos profetas, a doutrina da nova aliança. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vai fazendo a conexão. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23 do capítulo 7. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Membros. Vejo nos meus membros outra lei. E que outra lei é essa? A lei do pecado. A carne, as paixões. Guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Chegamos no capítulo 8 de Romanos. Ele vai dizer no versículo 17. E se nós somos filhos, tem uma cláusula aqui, Paulo usa muito isso. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que Paulo quer ensinar aqui? Cristo padeceu, sofreu pelos nossos pecados, venceu, ressuscitou, glorificado, está à destra do Pai. Se nós sermos participantes com ele, nas suas aflições, no seu sofrimento, se padecemos com ele também seremos glorificados. Está entendendo? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Essa glória que há de ser revelada, irmão, após você vencer todo esse contexto que eu vim falando, da luta contra a carne, tendo o nosso fruto em santificação, sendo guiado pelo Espírito, porque no capítulo 8 de Romanos, versículo 1 em diante, ele vai falar, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, e fala das paixões da carne, os que são guiados pela carne não podem agradar a Deus. Tem todo um contexto que ele vai falar da luta contra a carne, das obras do Espírito, da santificação, de
recebeste a doutrina de coração, tudo mais, esse contexto que nós lemos. E padecermos com Cristo, seremos glorificados com Ele, ok? E Ele vai falar dessa glória, né, que não tem comparação, né, no tempo presente. Ele vai dizer, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, aflições qual? No contexto, ele vai falar da luta contra o pecado. Então a luta contra o pecado é aflições, traz aflições. E traz também perseguições, etc. Você lutar, combater contra o pecado, contra a sua carne, a sua natureza, né? Ter a mente de Cristo, ser guiado pela mente de Deus. Enfim, cada um no seu nível, de acordo com o seu conhecimento, entendimento. É aflições, mas aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. E essa glória que há de ser revelada, ele vai começar a falar nos versículos mais à frente. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu frisei aqui, ó, ok? Todas as coisas. Que todas as coisas? Você pega o contexto de Romanos 8. Todas as coisas. De Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. O qual ele vem falando da luta contra o pecado. De você ser escravo da justiça, escravo de Cristo. De você guerrear, né, com o Espírito de Deus em você, estudando a palavra, guardando a doutrina, andando em santificação, né, se santificando na palavra, buscando a Deus. Você guerrear contra as paixões que há nos seus membros, na sua carne. E só faz isso quem ama a Deus. Quem busca amar a Deus, quem ama a Deus obedece, como está lá em João. Aquele que me ama tem e guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, guarda, pratica. Aquele que ama, pratica a palavra. Tá entendendo? Aí, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a prova de que para a gente, ele nos amou primeiro enviando o teu filho. Mas aí, nós não somos robô, nós não somos fantoche, não somos manipulados. Deus, ele quer que nós o amamos por livre escolha de coração, em espírito e em verdade. Deus não quer um amor forçado. Esse amor é provado na obediência. Esse amor a Deus é provado na luta contra o pecado. Mesmo que você caia, falhe, mesmo que caímos, falhamos, pecamos, enfim, tropeçamos, mas a nossa mente está ali, nós se entristecemos, pedimos perdão, somos purificados do pecado, nos humilhamos. Deus quer ver essa atitude. Deus quer ver a luta contra o pecado. Paulo passou por isso, os irmãos todos passaram por essa luta. Agora, a queda de um homem, irmãos, ela não se dá assim de uma hora para outra. Caiu, falhou ali, caiu, pronto, perdeu a salvação. Não existe isso. Ela se dá gradativamente. Ela se dá e demora. A pessoa vai perdendo a luta, vai deixando de lutar, vai desanimando, vai se apostatando, vai se entregando ao pecado deliberadamente. Entendendo? Cheio de amargura, enfim. Deus ainda vai falando, busca reconciliar, né? Tenta buscar a comunhão novamente, alertar, repreender, exortar. E a pessoa conhece, mas a pessoa deliberadamente vai, por livre escolha, abandonando a Deus, se entregando ao pecado, à teimosia, à obstinação. Aí a pessoa cai, aí a pessoa se apostata. Aí é difícil a pessoa se reconciliar. Só Deus, irmãos. Então tenha isso em mente. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pega o contexto do capítulo 8, você vai ver o que é amar a Deus.
Aí chega aqui. Porque os que dantes conheceu, o também os predestinou. Veja que os que dantes conheceu está antes do verbo predestinou. Os que dantes conheceu é prognóstico no grego, que é conhecimento antecipado, que Deus anteviu, que Deus conheceu de antemão, que Deus viu. Viu o quê? Se tu pega o contexto de Romanos 8, Deus viu a luta desse povo, né, que aqui é um coletivo, vou explicar mais à frente, né, os santos lutando contra o pecado. Deus viu aqueles sendo guiados pelo Espírito dele, perseverando, padecendo com Cristo, lutando contra o pecado, lutando contra a carne, lutando para se tornar escravo de Cristo, estando em Cristo, andando nas obras que ele preparou pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz. Isso é seguir Cristo, isso é tomar a cruz e segui-lo. Então Deus conheceu, você tem que pegar o contexto da carta toda. Por isso que eu falei que por isso que eu disse que a carta faz parte de todo um conjunto que está em harmonia. Você pega o capítulo 6, 7, 8 e chega aqui e você vê, por isso que Dante conheceu, você não pode perder o fio da meada. Sabe? O recheio do negócio. O começo, o recheio, para você chegar no fim e entender. Os que Dante conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Aqui, ó. A imagem do filho está lá, pré-determinada, estabelecida por Deus. Cristo já alcançou isso. Cristo está à destra do Pai glorificado, com a sua glória que tinha antes. Agora falta a nós chegarmos lá. E Deus conheceu aqueles que venceram. Deus já conhece os vencedores. Portanto, os vencedores que ele conheceu, o predestinou para ser o quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a imagem que Jesus tem hoje. Está entendendo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí no versículo 30, Paulo ele já vai levar, como se considerar que isso já aconteceu. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo que ele vai considerar tudinho? Mas note que o também os predestinou está depois do que os que Dante conheceu. Isso é presciência. Deus viu, conheceu. Deus é atemporal, não está sujeito ao tempo. Ele que criou o tempo. Deus é eterno. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Deus já viu. O futuro nosso, Deus já viu. Já aconteceu para Deus. Para a gente ainda não. Deus já viu. E Deus ainda vai viver esse futuro conosco. Só que ele já viu antes. Ele anteviu. Eles sabem quem serão os vencedores. Eles sabem. É aqueles que estão em Cristo e que perseverarão. Eles sabem aqueles que estão em Cristo, que perseverarão até o final e serão glorificados, transformados. Deus sabe, isso é presciência. A eleição é com base na presciência. Vamos chegar lá. O contexto não fala de individualidade. Você não vê em nenhum momento Deus falando de individualidade aqui. Os que Dante conheceu. Está no plural. Está no plural. Isso aqui é um coletivo. É um contingente. É um corpo. Os que estão em Cristo. Os que Dante conheceu. Esse coletivo trata... Eu gosto de escrever bastante, irmãos. Que assim eu vou memorizando, guardando. Eu adoro escrever. Esse coletivo trata-se daqueles que Deus viu de antemão. Os que Dante conheceu. Prognóstico, a palavra no grego.
Conhecimento antecipado é o que significa. Deus anteviu, Deus conheceu antecipadamente. Isso é presciência. Agora eu quero falar aqui, vou tentar ser breve para o estudo não ficar muito longo. Eu vou ler uns textos aqui interessantes sobre a ressurreição. Aqui Atos 13, 32, 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa passagem está lá em Salmos, irmão. E ela é cumprida na ressurreição de Jesus. Você pode dizer, mas quando Jesus estava sendo batizado no Jordão por João Batista, veio uma voz do céu: Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje te gerei. Enfim, ali é pela fé, porque o batismo de Jesus, né, a sua imersão nas águas e sua saída da água, era um simbolismo da sua morte e ressurreição. Então ali pela fé, né, aquele simbolismo representava isso. Só que de fato, assim como também somos considerados filhos de Deus, e de fato João fala somos, mas pela fé ainda, né, a gente vai chegar a um texto bem interessante, vai ter uma palavra-chave ali. Então, aqui ó, como está escrito plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, quando Deus gerou Jesus, como Jesus foi declarado filho de Deus de fato, na ressurreição, quando ele ressuscitou dos mortos. Versículo 1 e 4, até do 1 ao 4 de Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado ou declarado filho de Deus com poder. É essa palavra aqui, irmãos. Porque Jesus, na sua morte, morreu em fraqueza, né, pelos nossos pecados, ele se fez carne, o verbo se fez carne, fala lá em Filipenses, em Hebreu, nos dias da sua carne, ele se fez carne, então ele morreu em fraqueza, foi semeado ali em fraqueza, mas ressuscitou aqui em poder. Aqui está a palavra. E foi designado ou declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Está vendo que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos? Então nós só vamos ser também designado, declarado filhos de Deus, com poder. Com poder o quê? Que poder é esse? Pela ressurreição dos mortos. Então o corpo assim como Cristo, nós, o corpo dele, ok? Esse coletivo de pessoas que estiver nele e perseverar, está em Cristo, andar nas obras que Deus preparou de antemão no seu Filho, através do seu Filho, do sacrifício do seu Filho, que a eleição está aí, se você vencer, no Filho de Deus. Ele, como no Efésios está lá, nos elegeu nele, em Cristo. Então só vamos ser declarados de fato filhos de Deus pela ressurreição dos mortos. Tá entendendo? E o que é a ressurreição dos mortos? É a redenção do nosso corpo, como está em Romanos. Romanos 8, 23. A redenção do nosso corpo. A glorificação do corpo na ressurreição. Isso é a adoção de filho. Está lá em Romanos 8, 23. A saber, a redenção, a adoção de filho é a redenção do nosso corpo. Qual é a glorificação, é a ressurreição dos mortos. Então seremos de fato declarados filho de Deus quando ressuscitarmos dos mortos na primeira ressurreição, ou ser glorificado. Ou seja, quando vencermos, se vencermos em Cristo, para esse destino estabelecido, predeterminado. O que é predeterminado é o quê?
a adoção de filho, a ressurreição dos mortos. Mas se vencermos, não tem nada garantido. Deus já sabe quem vai vencer. Agora nós não sabemos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora eu quero ler um texto aqui bem interessante que faz essa conexão com esses que nós lemos. Com Atos 13, Romanos 1:4, agora Lucas capítulo 20. Lucas 20, 34 ao 36. Jesus estava aqui um discurso com os saduceus sobre ressurreição dos mortos, a mulher que perdeu seu marido, com quem ela deve casar, isso aqui e tudo mais. Todo esse discurso que ele estava tendo com os saduceus sobre esse assunto de ressurreição. Jesus vai dizer assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. Os filhos desse mundo. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar, essa palavra aqui, ávidos, dignos por alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, aqui. Essa palavra você vai encontrar em Timóteo, para a gente tomar posse da vida eterna, vai encontrar em Tessalonicenses, né? É muito forte, é bem interessante essa palavra. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Por quê? Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Prestou atenção na conexão com esses aqui? Jesus foi declarado, designado, né, Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. E nós perseverarmos neles, vamos ter o mesmo destino. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Teremos o corpo semelhante ao dele. E aqui ele fala que seremos declarados filhos de Deus, assim igual os anjos, e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, se nós ressuscitarmos, seremos declarados filhos de Deus. E, consequentemente, eleitos em Cristo. E, sendo eleito, está um propósito estabelecido por Deus dentro dessa eleição em Cristo, que é ser reis e sacerdote, que é governar, reinar com Cristo sobre as nações, no milênio e na eternidade. Está entendendo? Então, mais uma vez, se perseverarmos, se permanecermos em Cristo, seremos eleitos nele. Eleito nele após a ressurreição. Sendo filhos da ressurreição é que se tornaremos filhos de Deus. Quando? Sendo filhos da ressurreição. A ressurreição é o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é o quê? A adoção de filhos. Isso é predestinação. Isso é a adoção de filho, é o destino estabelecido por Deus, previamente estabelecido por Deus. Isso é o que Deus predestinou, o destino. Deus não predestinou escolha. Deus não escolheu ninguém arbitrariamente. Há um critério, esse critério é o seu filho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O critério é o filho, sempre foi o filho, o mediador. O critério é estar no Filho. Se nós estiver no Filho, se nós perseverar, andar nas obras que Deus preparou no Filho, de antemão, em amor, em santificação, em renúncia. Esse é o critério. As obras da nova aliança, as obras da fé. Então Deus viu essas obras sim. Deus viu as pessoas que estariam em Cristo, praticando as obras que Deus preparou de antemão, praticando essas obras, sendo santo em Cristo, andando em Cristo, seguindo seus passos. Deus viu essas pessoas em Cristo, praticando essas obras e chegando até o final, perseverando e sendo salvo, sendo glorificado. Por isso Deus pode dizer na sua perspectiva, porque ele já viu eleitos. E no texto que a gente vai finalizar, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência, presciência, irmãos. Não existe outra palavra. Presciência é presciência, é conhecimento antecipado. Deus anteviu, Deus conheceu de antemão. Está lá em Romanos 8:29, os que dantes conheceu. E aqui Paulo usa a mesma palavra, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pronto. Não tem que inventar, irmãos. Não tem que inventar outra coisa, isso, aquilo, fugir dessa palavra, filosofar em cima dela. Enfim. Para implantar uma teologia, entendeu? Uma doutrina calvinista, injusta. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha a ordem, olha a sequência. Para a obediência. E no final, a aspersão do sangue de Jesus. A aspersão é o que era feito na expiação. No dia da redenção, na festa da expiação, o qual o pecado do povo era expiado. Ou seja, a redenção, glorificação do corpo, a transformação do corpo, o qual é a adoção de filho. Ponto. E se continuar a ler a carta de Pedro, no seu contexto, é muito linda, é maravilhosa. Eu vou parar por aqui, irmãos, e vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, colocar aí no canal. Ok? Depois tem mais algumas coisas para a gente estar falando. Espero que os irmãos tenham entendido. Medite, estude. Espero que os irmãos tenham entendido a ordem que eu coloquei os textos ali de Romanos, para nós não perder o fio da meada, para nós entender o contexto ali, né? O conjunto, né? A maneira que Paulo coloca ali a carta aos Romanos, entendeu? Esse conjunto, esse bloco de capítulos e versículos, para chegar a uma conclusão, para ter um entendimento mais apurado, mais coerente com as escrituras, mais fiel aos textos, ok? O contexto é muito importante. O contexto não só está no mesmo capítulo, o contexto está nos capítulos anteriores, nos capítulos posteriores, enfim, para nós ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um, fique na paz, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, forte abraço.